Quantos estão alegres com Jesus? Diga glórias a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela por gentileza. Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Capítulo é o de número 2. Capítulo de número 2 do Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Enquanto você localiza o texto, eu quero glorificar a Deus por esta tão rica oportunidade de poder estar reunido com esta igreja para adorar o nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo seja louvado pela vida do pastor Marcos. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu abaixo de Cristo, de estarmos aqui com essa igreja tão abençoada. Deus abençoe a vida de todos. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Se você puder, fique de pé. Marcos capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Quem encontrou o texto, diga amém. Está escrito: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. E logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele anunciava-lhes a palavra. Diga amém. Repita comigo: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se é verdade, se assente glorificando a Jesus. Isso. Queridos, o texto que acabamos de fazer a leitura é um texto muito simples e também muito fácil de ser entendido. Jesus, após ser batizado por João Batista, ele sai do Jordão e vai direto ao deserto ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, vencendo ele a tentação. Mateus 4, versículo 13 diz que ele vai deixar a Judeia e vai seguir a sua caminhada até a Galileia, precisamente a uma cidade chamada Cafarnaum. Jesus agora deixa a Judeia, se direciona até a Galileia para a cidade de Cafarnaum. Marcos capítulo 1, versículo 21, Marcos apresenta a primeira vez que Jesus vai entrar dentro dessa cidade. Cidade de Cafarnaum era uma cidade marítima que ficava nos termos de Zebulon e também em Naftali. Cidade essa que abrigava muitos pescadores, pois a maioria das pessoas que moravam, residiam nessa cidade, viviam da pecuária e da pesca, que na época era muito comum naqueles dias. Jesus então se direciona à cidade de Cafarnaum. Marcos 1, 21, Jesus entra pela primeira vez dentro dessa cidade. E essa primeira entrada de Jesus não foi muito notória, não foi muito vista. Jesus entra em Cafarnaum e vai direto para uma sinagoga. Diz a Bíblia que naquele dia Jesus vai passar a ensinar aqueles que estão dentro da sinagoga. O que é interessante é que se nós pegarmos alguns livros contemporâneos que falam acerca de Cristo, alguns autores chegam a dizer que quando Jesus era criança, que quando Jesus era adolescente, Jesus senta numa cadeira para aprender com os escribas. Se você pegar alguns livros de alguns autores contemporâneos da nossa época, alguns teólogos chegam a dizer que Jesus, quando adolescente, vai crescendo, sentando, aprendendo com os escribas. Porém, se você pegar a Bíblia, João 7, versículo 14, versículo 15, a Bíblia diz que Jesus entrou dentro do templo no dia da festa. E naquele dia, Jesus está ensinando aqueles que estão dentro do templo. Daqui a pouco há um questionamento. Um judeu olha para o outro e pergunta: quem é esse que ensina com tanta propriedade, sendo que ele não tem letra, sendo que ele não tem estudo, sendo que ele não sentou para aprender? O questionamento deles era que eles nunca viram Jesus aprendendo como escribas, porque é ele quem se levanta para nos ensinar. Eles nunca viram Jesus
estamos aprendendo com o homem natural, porque é ele quem se levanta para nos instruir. Eu vou provar que ele não precisa aprender com ninguém. Romanos 11, 34, 35 e 36, Paulo falando sobre ele, Paulo diz: quem pois compreendeu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, seu professor, seu tutor, seu mestre, seu ensinador, quem primeiro deu a ele, para que lhe fosse restituído, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias a ele eternamente, amém. Eu não conheço ninguém fora de Jesus que nasceu sabendo de tudo, cresceu sabendo de tudo, morreu sabendo de tudo e ressuscitou sabendo de tudo. Todos nós que estamos aqui nessa noite carecemos aprender mais com ele, carecemos ser ensinado por ele, e ele é professor por excelência. Jó 36, 22, Jó pergunta: quem pois ensina como ele? Ninguém, só ele ensina com muita propriedade. Para ele vale se torna escola para ensinar crente, deserto é faculdade para formar caráter. Ele ensina com muita propriedade. Ele entra dentro desta sinagoga e ele passa a ensinar aqueles que estão dentro dessa sinagoga, e na medida que ele vai pregando sua mensagem, uma mensagem com muita autoridade, a Bíblia diz que agora um homem, agora possesso de demônios, se manifesta naquele culto. Jesus repreende com muita autoridade, e daqui a pouco há um escândalo, porque nunca se tinha visto alguém com tanta autoridade. Alguém olha para o outro e pergunta: quem é esse que tem tanta autoridade, que até os demônios ouvem a sua voz e lhe obedecem? Se os demônios ouvem a sua voz e obedecem, imagine essa igreja se tomar posse das suas palavras. Ela é tão poderosa que o centurião um dia questionou a ele dizendo: Senhor, eu também sou sujeito à autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a esse vem, ele vem. Eu digo a esse fica, ele fica. Se eu, sendo homem, eu falo e alguém me obedece, imagine o Senhor se mandar uma palavra na minha vida. Não tem inferno, não tem homem, não tem anjo que pode segurar a palavra que sair da boca dele. Você pode levantar uma mão que eu vim profetizar nessa noite. As palavras que ele liberou sobre a tua vida, nenhuma cairá por terra, porque quem falou é fiel para cumprir. Quem acredita? Há um questionamento e um escândalo. Alguém está escandalizado dizendo: quem é esse que tem tanta autoridade? E os demônios obedecem à sua voz. Jesus deixa a sinagoga e agora começa a pregar acerca do reino de Deus, falando que o reino de Deus era chegado, que o reino de Deus era vindo. Ele vai pelas partes de Tiro, Sidom, as partes da Judeia, os termos do Jordão. Ele passa a pregar. O texto que lemos, Marcos capítulo de número 2, Jesus agora está no segundo ano de seu ministério. Esse ano é conhecido como o ano da popularidade, o ano em que Jesus é reconhecido e conhecido por onde quer que ele passava. É tão verdade que a Bíblia diz que sua fama se espalhava tanto pela Judeia, Samaria, Galileia, Tiro, Sidom e as terras circunvizinhas. Todos queriam ouvir as mensagens que saíam da boca deste Galileu. Todos queriam ouvir suas mensagens poderosas, e alguns se arremessavam ao menos para tocar na sua vestimenta, porque a Bíblia dizia que todo aquele que tocasse na sua veste sarava de toda enfermidade. Jesus então está famoso. Segundo ano do seu ministério é conhecido como o ano da fama. Sua fama se espalhava e muitas pessoas saíam da sua residência para ouvir a sua mensagem. O texto que lemos, Marcos capítulo 2, versículo 1, Marcos apresenta Jesus voltando pela segunda vez à cidade de Cafarnaum. O texto diz que Jesus vai voltar pela segunda vez. Isso aqui me chamou a atenção, porque Marcos 1, 21, Jesus entra pela primeira vez. Marcos 2, 1,
primeiro, ele está retornando pela segunda vez. E eu perguntei a ele: Senhor, por que o Senhor retorna pela segunda vez a Cafarnaum? Ele disse a mim: a primeira vez eu entrei e alguém não me viu. A primeira vez eu entrei e alguém não me tocou. A primeira vez eu entrei e alguém não foi curado. A primeira vez eu entrei e alguém não foi tocado. Mas como eu sou Deus de segunda chance, eu retorno pela segunda vez. Quem não me viu vai me ver. Quem não recebeu vai receber. Quem não foi tocado vai ser tocado hoje. Você pode pregar comigo? Olha para esse irmão do teu lado, diga: ele volta pela segunda vez. É ele dizendo: eu sou Deus de segunda chance. Eu sou Deus de segunda oportunidade. E eu vou provar que ele é Deus de segunda chance. Ele é Deus de segunda oportunidade. Quem não se lembra quando ele vai ordenar a Jonas, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz a Bíblia que a ordenança dele é: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela, sua malícia, seu pecado, sua iniquidade subiu até a minha narina. Diga a eles que depois de 40 dias eu mandarei juízo, exterminarei com a cidade, acabarei com essa patifaria. O que a Bíblia diz? Versículo 3: Jonas se levanta e intenta fugir da face do Senhor. Por que ele tenta fugir? Porque eu nunca vi alguém fugir de Deus. Eu vou provar. Salmo 139, 7, Davi disse: para onde eu mirei do teu espírito? Se eu subir aos altos céus, colocar a minha cama em cima na montanha, o Senhor está. Se eu pegar a minha cama e ir para o fundo do abismo, até ali o Senhor consegue me contemplar. Eu nunca vi alguém fugir dele. E diz a Bíblia que ele vai tentar fugir do Senhor. E o que acontece com ele? Ele vai ter agora uma sequência de decaída. A Bíblia diz que ele desce para Jope. De Jope ele desce para o navio. Do navio ele desce para o porão. Do porão ele desce para o mar. Do mar ele desce para o ventre do peixe. Porque quem foge de Deus não sobe, só desce. Quem foge de Deus não sobe, só vai para o fundo. Lá vai ele para o fundo. E diz a Bíblia, o capítulo 2, versículo 1, o próprio Jonas diz: eu estava no ventre do peixe e eu clamei ao Senhor na minha angústia do ventre do inferno, e ele ouviu o meu clamor. Versículo 10: e Deus ordenou o peixe vomitar a Jonas na praia. E o capítulo 3 é lindo, que está escrito: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta e vai pregar a Nínive. Jonas era para estar morto, era. Jonas era para estar destruído, era. Jonas era para estar frustrado, era. Mas o Deus de segunda chance disse: te levanta e volta a pregar, te levanta e volta a cantar, te levanta e volta a pastorear. Eu vim dizer para alguém nesta noite: Deus é Deus de segunda chance. Deus está dando uma segunda oportunidade para alguém. Alguém olhou e disse: não prega mais, não canta mais. Mas eu posso falar um negócio? Quem está envolvido com Deus não pode mais largar. Giovanni prova, eu provo. Jeremias 20, verso 7, 8, 9. A Bíblia diz que o profeta, agora tendo uma crise, ele vai orar a Deus dizendo, e a oração dele é uma oração ousada. Ele diz: Senhor, tu me iludiu, e iludido eu fiquei. E aonde foi que tu foi iludido? Capítulo 1, versículo de número 18 e 19. Deus disse: eu te ponho hoje, para ele, como coluna forte, muro de bronze, te coloco para derrubar, para levantar, plantar, arrancar o que foi plantado. Aí o 19 é forte, ele diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor. Quem é que não quer ouvir isso, irmão? Quem é que não quer receber essas palavras? Só que quando ele abre a boca, e a primeira profecia que ele libera, em vez de alguém dar glória a Deus, ele recebe um soco na cara. E o capítulo 20 ele vai reclamar: Senhor, tu me iludiu, iludido eu fiquei. Pregar não quero mais, cantar nem quero mais, ir para a igreja do pastor Marcos não quero mais saber. Aí no 8
9, ele diz: quando eu abro a boca, só grito violência. A palavra que tu me dá é pesada. Só que tem um porém: quando eu digo que não vou mais falar no teu nome, um fogo vai ardendo dentro de mim, no meu osso, e começa a me consumir. É Deus dizendo para ele: tu não pode parar mais, tu não pode mais largar, tu está envolvido comigo. E crente que está envolvido com ele, o fogo arde no osso. Você diz: não vou para o culto, o fogo vem no osso e diz: vai. Você diz: não quero mais saber de cantar, o fogo arde no osso e diz: canta. Você diz: não quero mais evangelizar, o fogo arde no osso, evangeliza. Vai arder no osso, vai arder no osso, vai arder no... Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu sou Deus de segunda oportunidade. Volta para o propósito. Uramandaço. Ele é Deus de segunda chance. Salmo 37, 23 e 24, Davi disse: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, ficará caído de maneira nenhuma. O Senhor vai lá embaixo e levanta com a sua mão forte. Vem, meu filho, eu te levanto. Salmo 20 e verso 8, Davi disse: uns se encurvam e cai, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Essa igreja está mais de pé do que nunca. E se tem um negócio que deixa o diabo perturbado, é isso, porque você sofre, você passa perseguição, você passa por luta. Alguém tenta te difamar, alguém tenta levantar macumba contra a tua vida, mas em vez de te ver caído, ele te vê de pé. E o que te mantém de pé é a sua força? Não. O que te mantém de pé é porque você é grande? Não. O que te mantém de pé é porque tu é bonito? Não. O que te mantém de pé? Ezequiel 2, verso 1 e 2, a Bíblia diz que a voz do Senhor para ele é: levanta, que eu falarei contigo. E o versículo 2 é lindo, porque ele diz: e veio o Espírito do Senhor e entrou em mim e me colocou de pé, me colocou de pé. Deus está dizendo para alguém: enquanto eu estiver na sua vida, alguém pode até tentar te ver caído, mas vai ter que ver o Espírito te levantar toda manhã, vai ter que ver o Espírito te levantar todos os dias. Você pode levantar uma mão, que eu vim profetizar nesta noite na vida de alguém. Este Espírito te levanta todos os dias, e ele cata pela tua mão e diz: vem que eu estou contigo, vem, vem que eu estou contigo, vem. Alguém tenta ver você caído, mas o Espírito te coloca de pé. Giovanni, e quem está de pé pode cair, se descuidar, cair. Só que Provérbios 24:16, Salomão diz: 7 vezes o justo poderá cair. Ele não está incentivando a queda, ele está dizendo: se porventura cair, o Senhor o levantará de todas. Quem não se lembra, Mateus 14, a partir do versículo 21 ao 32, a ordenança de Jesus para os discípulos é: entra no barco. Não é um pedido, não é, Jesus não está perguntando: vocês querem entrar no barco? É uma ordem: entra no barco. 12 homens. Quantos homens? Quantos homens? Entra no barco, 12 homens. E ele diz: passai para outra banda. Agora escute, não confunda com a passagem que Jesus está dentro do barco, dormindo na proa. Isso aqui é outra coisa. Jesus coloca no barco, Marcos 6,46, e diz: passai para outra banda. Ele fica em terra, despedindo a multidão. A Bíblia diz que quando o barco está no meio do mar, ele é açoitado por um vento ao contrário. Os discípulos permanecem a remar, eles remam, e o barco não sai do lugar, o barco está no meio. Sabe o que eu acho interessante? É que os discípulos vão remar da tarde até a madrugada. A Bíblia diz que Jesus
Jesus está despedindo a multidão, depois sobe para o monte, e o texto vai dizer: na quarta vigília da noite, tentou ou intentava passar adiante deles. Quarta vigília da noite é divisão romana. Os romanos dividiam a noite em 4 partes. A primeira vigília de 6 às 9 da noite, de 9 à meia-noite, segunda vigília, de meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília, de 3 da manhã às 6 da manhã, quarta vigília. Quando o texto diz que Jesus está indo na quarta vigília da noite, isso me dá a entender que Jesus está indo entre 3 às 6 da manhã. Diz a Bíblia que os discípulos estão remando. Os discípulos estão remando, talvez cansado, fadigado, prestes a desistir. Só que eu achei isso aqui interessante, porque a Bíblia diz que Jesus passou adiante dos discípulos, andando sobre as águas. Isso aqui me chamou a atenção, porque se o vento parou, o barco dos discípulos, das 6 da tarde às 3 da manhã, são 9 horas remando. E Jesus vai na quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, era para o vento ter parado ele. Só que o vento para o barco, mas não para o Deus que te coloca no barco. Vou repetir: o vento para o barco, mas não para o Deus que colocou essa igreja no barco. Lá vai ele, andando sobre as águas. Os discípulos estão no barco, e de repente alguém olha, e quando alguém olha, ele não vê atrás, ele não vê do lado, ele vê na frente. Lá vem ele, andando pela frente. Aí alguém vem olhando e começa a ver aquela claridão na escuridão, e vem andando sobre as águas. Daqui a pouco alguém grita: é um fantasma, é um fantasma, é um espírito. Porque tem gente que na prova, pastor, só vê demônio. Tem gente que na prova só vê Satanás. Está na luta e diz: é o diabo. Não é nada, irmão. Às vezes é Jesus tentando se aproximar de ti. Aprenda a enxergar Cristo no meio da tempestade. Jesus está dizendo: essa tempestade não é para te afastar, é para te aproximar. Essa tempestade é para você ter uma experiência na minha presença. E quem acredita, dá um grito de glória para exaltar a Ele aqui. Alguém está dizendo: é fantasma. Porque tem gente que vê demônio em tudo, irmão. Ele não pode ver uma porta fechar e dizer: é o diabo. E às vezes não é diabo, é Jesus. Sabia que Deus fecha a porta também? E o que Ele fecha, eu quero ver alguém abrir. O nosso Deus não é somente Deus de porta aberta, Ele é Deus de porta fechada também. E o fato de Ele fechar a porta não quer dizer que você vai passar necessidade. Às vezes Ele está te preservando de algo. Aí está dizendo: é fantasma. Só que dentro daquele barco tem alguém muito ousado, porque sempre tem dentro da embarcação alguém que é mais ousado do que o outro. E ele se levanta, chamado Simão Pedro, e ele dá um grito naquela noite e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Só que eu preciso deixar algo claro para o Senhor: eu não quero ir no barco, eu não quero ir remando, eu quero ir do jeito que o Senhor está vindo até a minha presença. Eu quero ir até ti andando. Segura isso aqui. Você imagina os 11 dentro do barco, que acabaram de ver um fantasma, dizendo para ele: tu nem sabe se é ele, rapaz. Tu nem sabe se é ele mesmo. Tu vai descer, vai morrer. Tá ficando doido, Simão. Porque tem gente que não sonha e não quer que você sonhe. Tem gente que não projeta e não quer que você projete. Tem gente que não chegou a lugar algum e não quer que você chegue. Tem gente que nunca teve uma experiência com Deus e está olhando para você e está dizendo: para com isso, rapaz, não precisa de tudo isso. Não precisa para você, mas para mim que quero ir mais além, eu vou. Desce. Ele coloca o primeiro pé na água. Aí tem gente pensando assim: ó, a água está parada. Mas você pode dizer para esse irmão do teu lado: a água não parou, o vento não parou, a tempestade não parou. As ondas soprando sobre o barco. Aí Pedro coloca o pé, coloca o outro,
e o vento soprando, e Pedro andando. A tempestade acontecendo, e Pedro andando. O vento soprando, e Pedro andando. 11 no barco dizendo, vai morrer, e Pedro andando. Deus está dizendo através de Pedro, se tem um momento que eu posso fazer você viver o sobrenatural, é no momento de tempestade, é no momento de tribulação. Você não prestou atenção que quanto mais tribulação tu passa, mais próximo tu fica de Deus. Quanto mais luta tu passa, mais tu ora. Que quanto mais vento tu passa, mais tu quer a presença dele. É por isso que Paulo disse, a nossa leve, momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. Aquilo que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, Deus não vai preparar. Já está preparado para alguém aqui nessa noite. Já está preparado para alguém que veio trazer glórias para ele. Lá vai ele andando. O vento não parou, a tempestade não cessou, só que o vento não impediu ele de andar. Você pode falar isso para esse irmão do teu lado? Diga, vento não impede crente de caminhar. Tempestades não impedem crentes de caminhar. Luta não impede crente de caminhar. Decepções não impedem crente de caminhar. Desespero não pode impedir crente de caminhar. Giovanni afundou, mas foi o único homem, juntamente com Cristo, que andou sobre as águas. Você prefere ser lembrado como quem? 11 que ficou com medo, ou um que afundou, mas afundou tentando? Foi para o fundo, mas tentou. Alguém está olhando e está dizendo para você assim, ó, eu falei que não ia dar certo, eu falei que não ia para frente, eu falei que ia fechar, eu falei que ia parar, eu falei que esse negócio de fazer igreja não é negócio para você. Para de dar ouvido para pessoas frustradas. Pessoas frustradas não projetam, não sonham, não quer que você sonhe. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, a ordenança para você é essa: vem, caminha. Em determinado momento, tu conhece a história, estou falando do Deus de segunda chance. Em determinado momento, o vento sopra forte e ele perde a visão daquele que está na frente, olha para trás. Olhando para trás, ele sente medo e começa a ir para o fundo. E o versículo 29 diz que ele vai clamar ao Senhor, e clamando ao Senhor, ele vai dizer: Senhor, me socorre. Jesus para, estende a mão para ele e o levanta no meio daquela tempestade. Agora pega isso aqui. Alguém pensa que Jesus colocou ele no colo e botou dentro do barco. Vem cá, Pedro, que eu vou te colocar aqui, ó. Porque tem gente que está esperando um Deus de facilidades. E quando esse Deus de facilidades não se apresenta para ele, ele fica frustrado. Aí, Jesus colocou Pedro no barco? Não. Ele não desceu do barco andando? Sim ou não? Ele não foi até Jesus andando? Sim ou não? Afundou? Sim, mas Jesus levantou. Se ele veio andando, ele vai ter que voltar do mesmo jeito, andando. E qual é a diferença? É que na primeira, pastor, ele foi sozinho e afundou. Na primeira, ele foi sozinho e foi profundo. Na primeira, ele foi sozinho e foi envergonhado. Mas na segunda, o Deus de segunda chance pegou pela mão dele e disse: vem cá que eu vou contigo. Na primeira, tu saiu sozinho e foi profundo. Mas na segunda, eu volto contigo para dentro da embarcação. Na primeira, tu saiu sozinho e foi envergonhado. Mas na segunda, onde foi o teu lugar de vergonha, o Senhor te dará dupla honra. Na primeira, tu saiu sozinho e foi profundo.
mas na segunda a glória da última casa será maior do que a da primeira. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu sou Deus de segunda chance na sua vida. Aquele negócio que deu errado, tenta de novo, que eu vou fazer dar certo. A família não está entregue nas mãos de Satanás. A tua família é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Jesus volta pela segunda vez, eu estou encerrando. E quando ele retorna, a Bíblia diz: e soube que ele estava em casa. Ou souberam que ele estava em casa. Marcos 1, versículo 21. A Bíblia diz assim, ó: e entrando Jesus em Cafarnaum, se dirigiu a uma sinagoga. Só que a Bíblia não fala que alguém viu. A Bíblia não fala que essa entrada de Jesus foi notória. Jesus entra e ninguém percebe. Só que Marcos 2, primeiro está escrito: e voltando outra vez a Cafarnaum, soube-se que ele estava em casa. Jesus está voltando, e na medida que ele está caminhando, alguém está parado observando, dizendo: olha quem está entrando aí. Eu já ouvi falar dele. Por onde ele passa, paralítico anda. Por onde ele passa, cego enxerga. Por onde ele passa, leproso é purificado. E essa pessoa que viu não ficou com a notícia para si. O que ela fez? Eu preciso contar para mais alguém que ele está na casa. Eu não vou ficar com essa notícia para mim. Eu vou falar para o meu filho, eu vou falar para o esposo, vou falar para a esposa, vou falar para o vizinho. E qual é a notícia? Jesus está na casa. Jesus está na casa. Essa pessoa saiu falando, espalhando a notícia em Cafarnaum. Eu posso falar, se tem um povo que sabe espalhar notícia, se chama crente. Se tem um povo que sabe espalhar notícia, é crente, irmão. Só que infelizmente muitos têm espalhado notícias ruins, notícias enganosas. E eu posso falar, esse ano de 2022, a mensagem que vai sair da sua boca é: Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Eu não vou ficar com essa notícia para mim. Jesus está na casa. Jesus está na curando as nações. Jesus está em São Miguel Paulista. Jesus está no estado de São Paulo. Jesus está no Brasil. Eu não vou ficar com essa notícia para mim. Eu preciso avisar alguém. Jesus está na casa. 3 tipos de casa dentro da Bíblia. Primeiro, casa, templo, igreja, lugar de culto, adoração, lugar de louvores, lugar de oração. Jesus diz: a minha casa será chamada a casa de orar. Primeira casa, igreja. Segundo tipo de casa na Bíblia, residência, onde moramos, dormimos, comemos, nos reunimos com a família. Segundo tipo de casa, residência, onde nós moramos. Terceiro e último tipo de casa, corpo, homem. 1 Coríntios 3:19, Paulo disse: e não sabeis que vós sois o templo, casa, morada do Espírito Santo. Sabe o que é lindo? É que quando Paulo diz que nós somos a morada do Espírito Santo, ou a morada de Cristo, a morada de Deus, e o texto diz que Jesus está na casa, a primeira casa que ele está é aqui, ó, no homem. Isso aqui, se você não der glória a Deus, irmão, você não vai dar mais glória a Deus com nada. O Espírito de Deus mora hoje aqui, aqui, aí, diga assim, ó, aqui. Só que antes de morar em nós, ele morava no, aonde?
Só que ele deixa o céu e vem aqui na terra, morar aqui, nesse caco de barro. Jesus diz: e ele estará com vós até a consumação do século. Só que um dia, essa igreja, nós estamos na terra, moramos temporariamente na terra. O Espírito deixou o céu para morar aqui na terra, em vasos de barro. A igreja está na terra, mas a qualquer momento deixará a terra para habitar o céu. Vou repetir: o Espírito deixou o céu para morar aqui na terra, no homem. O homem deixará a terra para ir morar no céu. A nossa morada já está preparada lá. A nossa morada já está preparada. Só quem vai para lá fica de pé adorando. Só quem vai para lá fica de pé adorando. Lá tem muitas moradas. Primeira casa, homem. E como é esta casa? Vamos lá para nós encerrar. 2 Coríntios 4 e versículo 7. Paulo disse assim, ó: temos, porém, esse tesouro, esta glória em vasos de. E eu perguntei: Deus, por que não no ouro? Por que não na prata? Por que não no bronze, no diamante, no topázio, na esmeralda? E o Senhor falou para mim: quando eu coloquei não deu certo. Giovanni, quando ele colocou não deu certo? Não, Ezequiel 28. Ele cria uma das suas mais perfeitas criações, um ser chamado Lúcifer. E esse Lúcifer tinha cerca de 9 pedras preciosas. Quantas pedras? Só que você sabia que Deus não deu algo a ele? E o que Deus não deu a ele? Isaías 14, 12. Ele está embaixo, olha para cima e diz: eu subirei aos altos céus. E tu quer o quê? Ser igual a Deus? Tu quer ser maior do que Deus? Não, eu quero ser semelhante a Ele. Subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha o diamante, ele tinha o topázio, ele tinha a esmeralda, mas não tinha semelhança. Aí Deus vai lá no jardim, pastor Marcos, pega o barro, pega o quê? Faz o boneco e dá o sopro. Façamos um homem segundo a nossa imagem e semelhança. O vaso é de barro, mas é semelhante a ele. O vaso é de barro, mas a glória é dele. O vaso é de barro, mas tem presença aí. O vaso é de barro, mas tem graça de Deus aí. O vaso é de barro, mas tem valor para ele. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ele está na casa. Alguém está olhando e está dizendo: é de barro, mas tem glória. Alguém está dizendo: não tem valor para você, mas para Deus tem. Ele me trouxe aqui para dizer: eu inverti em você, eu inverti no teu ministério, e eu não vou deixar ninguém frustrar. Tem glória de Deus aí, tem glória de Deus aí, tem glória de Deus aí. Quem pode? Só quem pode, só quem pode, só quem... Isso, eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar ele. O vaso é de barro, mas tem glória. Uramanda sumicam.